Olá, caro amigo, cara amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Conexão Alvorada. Este podcast que busca a nossa conexão conosco mesmo, essa conexão com o próximo e essa conexão com Deus. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui um amigo de longa data. Na verdade, fiz em inglês ainda com a sogra dele há muito tempo atrás, depois acompanhei outros negócios que eles tiveram e depois a vida foi nos apresentar de novo aí pelo caminho. Então é com muita alegria, Richards, que eu te recebo hoje, o Richards Moura, para esse nosso podcast Conexão Alvorada. Seja muito bem-vindo. Agradeço demais e me sinto muito honrado e muito feliz de estar aqui com você. Muito mesmo. Obrigado, Jefferson. Que bom. E hoje, olha, se preparem, eu vou apresentar um pouquinho aqui o Richards. Ele é londrinense, ele é empresário, ele é fundador da R80, assessoria de corrida, apaixonado por bem-estar, montanhista profissional, já encarou montanhas como o Kilimanjaro na África, o Aconcagua no Chile, nas Américas ali, e o Monte Elbrus na Europa. E recentemente ele viveu uma experiência assim, única para poucas pessoas, intensa, no reality Largados e Pelados do Brasil da Discovery Channel. Ou seja, uma vida marcada por muitas aventuras, não é? Exato. Richards, por trás desse empresário, desse aventureiro, existe um ser humano com história, com dores, com motivações, né? Sim. Quem é o Richards primeiro atrás das montanhas, fora dos palcos? Como tudo começou? O Richards, ele é um família, sabe? Ele é uma família, assim. Eu tenho um pai e a mãe que são maravilhosos, que me educaram nesse princípio família, me educaram dentro da igreja, próximo a Deus. Então essa é a minha base, sabe? E o meu sonho maior sempre foi casar, ter filho. Esse foi o meu grande sonho, sabe? E graças a Deus eu tenho a minha família, minha esposa linda, maravilhosa. Tenho meus 2 filhos, que é a Rebeca, o Renan, que hoje já estão grandes já. Entendem perfeitamente quando eu vou para os desafios. Eles sabem o motivo principal do Richard sair de casa, deixar a esposa, deixar os filhos em casa e ir para um desafio. Eles sabem que o objetivo maior existe, que o propósito atrás disso tudo, sabe? O Richards voltar para casa uma pessoa melhor. Esse é o meu objetivo principal. E através dos desafios poder ter essa oportunidade de estar aqui na sua frente, que é uma pessoa fantástica, falando para milhares de pessoas. Quem me gerou essa oportunidade foram os desafios que eu participei. Então eu tenho muita honra, muita alegria de estar aqui e de poder contar um pouco para as pessoas e contar que principalmente tudo que eu consegui na minha vida foi por Deus, e foi glória a Deus e nada mais. E isso para mim, e o ensinamento que eu levo para casa para os meus filhos, só isso é suficiente. Para mim eu não preciso mais nada além disso. Que bom. Vamos também mandar você não falou, mas a sua esposa Roberta, né? Para ela não dar bronca depois, né? Vamos dar um oizinho para Roberta, uma figura também fantástica, muito simpática, né? A R80, a sua empresa, ela tem impactado muitas vidas. Eu percebo assim, na cidade, né? Eu até vou lá para fazer outros tipos de tratamento. Eu não corro, mas vou lá para fazer osteopatia. Uhum. E eu percebo assim um movimento e uma alegria muito grande nas pessoas, né? É isso. De onde veio esse desejo seu de abrir essa empresa de assessoria de corrida para promover o bem-estar? De onde veio essa iniciativa? Eu acredito muito que todos nós temos um propósito aqui, né? E o meu propósito eu sei muito bem qual é. É trabalhar com pessoas, é tentar motivar, é tentar incentivar e fazer com que o dia dessa pessoa seja melhor quando ela passa pela R80, quando ela passa pelo Richards.
E assim trabalha a minha equipe lá na R80 e graças a Deus todos os outros profissionais, as outras empresas, né? O Rodolfo, o fisioterapeuta que te atende, a Ju que atende no Pilates, o Guilherme Muralca que atende na musculação. Então nós trabalhamos nesse formato com real intenção de melhorar a vida das pessoas que passam por ali. E isso é contagiante. E hoje em dia, a vibe, né, que se fala, a energia, as pessoas chegam na R80 a primeira vez, eles falam, eles comentam, nossa, que energia, que maravilhoso isso. E lá realmente é um lugar de pessoas boas, lá é um lugar família, as pessoas se respeitam, lá não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém tem uma cor ou outra, ninguém é gordo ou magro, ninguém é rico ou pobre, todo mundo se respeita por igual. E a gente, o que mais a gente faz lá na R80 de eventos são eventos solidários. Então existe uma corrente do bem. Então a gente lança lá, os treinadores, a equipe, ó, pessoal, vai ter uma prova, 24 horas de prova, vocês vão ficar correndo ao redor do Lago Igapó durante 24 horas. Qual é a intenção? A intenção é a gente arrecadar o máximo possível de alimentos e doar para instituições de Londrina. Então isso já acontece há muitos anos. Acontece arrecadação de fralda, arrecadação de roupa, vamos ajudar uma instituição, vamos ajudar outra instituição. Agora, por exemplo, nós teremos a festa junina, que é o Arraiá R80, e tem uma instituição de Londrina que vai ser beneficiada. Então ela vai estar lá junto conosco, o pessoal compra o convite, 100% desse valor ele é arrecadado para essa instituição. Então assim, quando se fala eu tenho um propósito de vida, eu coloco isso em prática todo dia e as pessoas que estão ao meu redor, elas sabem disso. E é algo que eu tenho muito orgulho em falar que a R80 é uma família e que ela está pronta para muitos desafios aí, principalmente no desafio de mexer com a vida das pessoas. Que bom. Richard, escalar montanha, participar principalmente de realities, como que você participou, sobrevivência, né? Demanda não só do corpo, mas também da alma uma preparação. O que está por trás dessa busca de desafios extremos? O que tem por trás que você acredita em você que faz você buscar esses desafios extremos? Olha só, a minha opinião muito sincera, assim, eu acho que existem duas formas de encarar desafios. Tem muitas pessoas que apenas se jogam, né? Oh, eu vou lá, eu sei que vai ser muito difícil, eu sei que vai doer, e sai do desafio e ela vai colher os frutos, que ela bem entende que é um fruto para ela, né? E eu tenho uma maneira de participar desses desafios muito diferente do que apenas me jogar no desafio. Então, assim, desde a primeira montanha que eu subi na minha vida, que inclusive estava eu e a minha namorada Roberta, que hoje é minha esposa Roberta, esse foi o meu primeiro desafio mesmo, que foi chegar no topo do Pico Paraná, que é a maior montanha do sul do Brasil, que fica próxima a Curitiba. Uma montanha hoje muito fácil para mim, mas naquela ocasião era uma montanha gigantesca, era um desafio muito, muito difícil. Tanto é que, para você ter uma ideia, antes de ir para esse desafio, eu tive uma queda de imunidade 3 vezes, por 3 meses diferentes antes de ir para a montanha. Então eu tive uma queda de imunidade porque a minha cabeça não estava autorizando, eu estava com medo de encarar o desafio. E aí eu tive que abortar a ideia. Vamos jogar para o mês que vem. Jogamos para um mês para frente. Aconteceu a mesma coisa, eu fiquei mal de novo. E por que eu fiquei mal? Eu estava com medo, existia um medo muito grande de encarar o desafio. E eu joguei para mais um mês para frente. E aí nesse momento eu falei, olha, agora acabou. Agora eu vou. Nessa terceira vez eu vou. Eu posso estar do jeito que for, eu preciso me conhecer, eu me lanço nos desafios para me conhecer melhor, para voltar uma pessoa melhor. Então esse primeiro desafio para mim foi muito marcante, sabe? E aí conforme eu fui subindo a montanha, eu fui me sentindo cada vez melhor, eu fui me sentindo cada vez mais forte. Eu comecei ela mal porque realmente eu estava com febre, eu estava com infecção de garganta no dia. E aí a cada 1 hora que ia passando, 2 horas que ia passando, eu ia me sentindo melhor e mais forte. E existe uma conexão com Deus, minha com Deus, quando eu vou para os desafios, que é algo
algumas pessoas sabem o que eu tô falando, você eu tenho certeza que sabe o que eu tô falando, mas é algo inexplicável para uma pessoa que não acredita em Deus. É algo muito forte. Eu sinto que é como se tivesse eu e você aqui, ó. É eu e ele lá no meio do desafio. Então eu nunca fui para uma montanha sozinho. Eu fui para a Aconcagua, que é a maior montanha das Américas. Tá o relato lá nos maiores sites de montanhismo do Brasil que eu estava sozinho. Eles falam expedição solo, mas eu não estava sozinho. Eu estava muito bem acompanhado. A melhor companhia era minha. Em nenhum momento eu tive medo. Em nenhum momento eu passei por dificuldades extremas ao ponto de pensar, eu estou sozinho, eu estou com medo. Nunca me senti com medo. Mas leva tempo para isso, né, Jefferson? Leva muito tempo. Você precisa passar por dificuldades, você precisa aprender, você precisa aumentar a sua fé. E você aumenta a sua fé quando você se joga. E depois você precisa ficar aumentando diariamente. Eu brinco que é uma injeção, né? Uma injeção que a gente precisa ou de tempo em tempo ou diariamente a gente precisa dessa injeção. Porque de fato a gente vai ficando mais fraco se a gente não buscar essa fé. Se a gente não ter essa crença diária ali, a gente vai enfraquecendo, a gente vai saindo do padrão correto, eu falo das linhas de Deus, né? Do jeito que Ele gosta que nós somos. Eu fico sempre olhando assim, será que Ele está sorrindo com o que eu estou falando? Será que Ele está feliz com o que eu estou falando? Então eu vou continuar fazendo. Então o meu estilo de vida é esse, o estilo que eu encaro os desafios não é apenas me jogar, eu me sinto muito bem protegido e volto muito melhor quando eu vou. Então, Richards, você acredita que esse senso de propósito, ter uma finalidade, não é? Uma espiritualidade, essa fé, ela faz diferença tanto na vida pessoal quanto na profissional nesses desafios? Eu afirmo para você que é muito mais do que fazer a diferença. No meu caso, é o que faz acontecer. Eu não consigo, essa é a palavra, eu não consigo. Eu tenho alergia dessa frase, eu não consigo. Eu brinco que eu tenho alergia, mas realmente, se não for com Ele e se não for por Ele, pro nosso querido, maravilhoso Deus, não conta comigo. Não conta comigo que não vai dar certo, eu não vou e eu não vou conseguir. Nesse caso eu não vou conseguir, mas se for com Ele e por Ele, aí você pode me jogar o que você quiser, que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. E eu afirmo com você assim, ó, com tranquilidade, porque é uma certeza absoluta. Porque eu já passei pelos piores desafios do planeta e eu senti a presença dEle e eu sei do poder dEle e eu tenho uma tranquilidade assim muito grande para falar isso com total clareza. Realmente encarar dessa forma faz toda a diferença. Então hoje eu estou conversando aqui com Richards Moura, esse montanhista, esse sonhador, esse que prepara as pessoas também para terem bem-estar através das corridas, não é? Vamos falar um pouco agora especificamente sobre o reality, né? Sobre o Largados e Pelados, que você foi o vencedor da edição Brasil, não é? Perfeito. Você ficou 21 dias no Gran Chaco, Isso. na América do Sul. Então você enfrentou ali sede, frio, calor, solidão. Você já nos contou que você não ficou sozinho, né? Estava sempre com Deus. Mas mesmo assim é uma verdadeira travessia física, emocional, espiritual, né? Vamos mergulhar um pouquinho nessa experiência. Como que surgiu esse convite para participar? Ou como você se candidatou? Como que funcionou isso? É um programa muito conhecido mundialmente, né, o Largados e Pelados. E assim, existe ali a palavra pelados. Muitas pessoas se assustam, né? Não, pelados, nós chegamos pelados aqui, né? E é a nossa forma mais natural. E desde que você tenha respeito por uma pessoa que está com roupa, que é o nosso dia a dia, você também pode ter respeito com uma pessoa que está pelado, que era o meu caso nesse desafio. Inclusive tinham outras pessoas no desafio. E essas 10 pessoas estavam pelados, todos estavam pelados. E é formado duplas, foram formados 5 duplas, e aí você é jogado em um lugar que você não sabe aonde você vai, no caso foi o Gran Chaco, mas até chegar lá eu não sabia que seria na Argentina, eu não sabia que seria nessa região do Gran Chaco, e foi conhecido o programa e divulgado o programa como o Inferno Verde.
porque realmente é algo muito extremo. É o calor de 35 a 40 graus durante o dia e é o frio que chega a 3, 4 graus de temperatura, sensação térmica mais baixa ainda durante a noite. E você só tem o que você comer se você caçar, se você realmente for em busca. Então, você quer tomar água, você precisa ir em um rio que está cheio de jacaré, e você tem que tomar cuidado para pegar essa água, porque você pode ser a presa ali. E você tem que pegar essa água do rio, você tem que tratar essa água, ferver essa água, para daí você tomar essa água com segurança. E o que você vai comer, se você achar um bigato no meio de uma madeira, você vai comer o bigato. E se você achar um mel, você vai comer o mel. Se você achar uma flor que você sabe que pode comer, você vai comer essa flor. E se você conseguir caçar algum animal, aí você vai também ter o alimento. Então, assim, é algo muito real. Não tem ajuda nenhuma de uma equipe que tá ali, ninguém tá te olhando, ninguém tá cuidando de você. E por 21 dias você tem que superar todas as dificuldades para você ser um dos campeões do desafio. E eu sempre gostei demais do programa. Eu sempre assisti junto com a minha família, os meus filhos e tal. E como eu sou apaixonado por desafios, eu sempre comentei, olha, se um dia eu tiver oportunidade, eu quero participar. E eu falava isso, não era da boca para fora, eu realmente tinha essa vontade. E aí um belo dia nós estávamos de férias, viajando, e aí apareceu na TV. A gente estava assistindo o Discovery Channel, Largados e Pelados, e apareceu na propaganda. Primeira temporada, Largados e Pelados Brasil. Interessados, entrem no site, façam sua inscrição e tal. E na hora eu olhei para Roberta, ela olhou para mim e... É agora. É agora, é agora. Eu já saí para fora do quarto, nós estávamos num hotel, na praia, e aí eu já fui fazer um vídeo, que tinha que gravar um vídeo se apresentando. Oi, eu sou o Richards, eu sou de Londrina, eu já subi o Monte Aconcagua, eu já subi o Monte Kilimanjaro, falar o meu currículo, né? Enquanto isso, a minha esposa estava preenchendo um cadastro lá dentro do quarto, lá, que passando os dados, informações e tudo mais. E fiz a inscrição. E na minha cabeça, Jefferson, era assim, cara, eu morei em Sertanópolis, eu morei em 1º de Maio, eu morei em Caloré, cidades pequenas aqui da região, e eu sou do interior do Paraná, né? E eu não tenho nenhum contato no Discovery Channel. E, de certa forma, você pensa assim, para participar tem que ter um contato lá dentro do Discovery, tem que ter um padrinho, sabe? Aquela coisa assim. E jamais que eu teria alguém, né? Mas como a minha vontade era muito grande de participar, e eu tinha que fazer a minha parte, né? É isso que nós temos que fazer todos os dias. Não adianta a gente ter só a vontade de ter um estúdio desse aqui maravilhoso, é novo, não foi difícil, tem que fazer acontecer, é a mesma coisa. E aí eu fiz a inscrição e passou um tempo e nada, e teve a primeira temporada e eu não fui chamado. E aí abriu inscrição para a segunda temporada e aí eu fiz a inscrição de novo e aí aconteceu a mesma coisa para a terceira temporada. E na terceira temporada eles entraram em contato comigo. Richards, a gente viu aqui que você tem interesse em participar, é verdade esse interesse seu e tal? Eu falei, é verdade, eu super quero participar. E aí você entra num processo seletivo, que vai levar ali mais ou menos 4, 5 meses de duração, bem difícil mesmo, bem exigente. Você passa por experiências com especialistas em sobrevivência, você passa por exames médicos, psicólogos, eles te viram de ponta cabeça, te testam para ver se realmente você quer. E aí passei por todo o processo seletivo e fui um dos brasileiros selecionados, o primeiro paranaense a participar do desafio. É uma grande alegria, um grande orgulho para Londrina, para o Paraná, né? Essa seleção, como você disse, não é assim, se inscreveu e já chegou lá, né? Existe todo um processo de seleção bem rigoroso, até porque eles não vão colocar em risco um programa mundial de colocar um Zé Mané lá que não está preparado, né? Inclusive foram mais de 20 mil pessoas que fizeram inscrição para participar, muito mais de 20 mil pessoas que fizeram inscrição. Então assim, você tem que ter um currículo chamativo.
E aí você chamou a atenção. A hora que eles chegaram em mim, para mim já era uma oportunidade. Eu consegui fazer com que eles chegassem em mim. Agora eu preciso ser muito forte. E aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer e muito mais, assim, sabe? Ali no processo seletivo. E uma coisa interessante, como se prepara para um desafio desse? Ou você tem uma vida já voltada ali para sobrevivência, para o meio do mato, não só para fazer trilha, sair fazer caminhada na trilha, não, você tem que saber sobre a pesca, saber sobre a caça e principalmente ter um controle mental, porque a partir do segundo dia você vai pedir para sair. Você vai pedir para ir embora, a sua mente vai pedir para ir embora. Então, se você não tiver muito focado, se você realmente não quiser muito concluir aquilo ali e voltar para casa e falar para sua família assim, ó, nós vencemos. Era isso que eu queria, chegar em casa, vir embora e falar. Então, eu não poderia vir embora no dia 10, no dia 15. Eu tinha que vir embora depois do dia 21. E essa era a meta, né? O desafio era isso. Então, assim, é uma vida de preparação e é muito difícil fisicamente, mentalmente, e a exigência espiritual ela é gigantesca, porque aconteceram tantas coisas lá e aconteceram milagres comigo lá, aconteceram mesmo lá. Então, tem muita história para contar aí, viu? Aproveitando que você falou, Richards, das dificuldades, né? Que você no segundo dia já pode ser que você queira desistir se você não estiver muito focado. Você consegue recordar, assim, de algum momento mais difícil que você chegou falando, agora não vai dar mais, eu vou embora? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu de passar pela minha cabeça, não passou nem assim, ó, eu acho que eu vou embora. Nada disso. Nada disso. Eu tava 100% ali, eu sabia que eu ia ficar até o final. Mas olha o que aconteceu. No primeiro dia, eu fui derrubar uma árvore. Eu tinha um machado. E aí eu fui derrubar uma árvore para coletar uma comida, que é um palmito, e eu ia oferecer esse palmito para o meu parceiro, porque eu estava fazendo um jejum. Eu fui pro Largados e Pelados, eu fui a única pessoa do planeta Terra que foi pro Largados e Pelados e fiz jejum. Esse jejum, eu já te explico sobre ele, tá? Ele é bem importante. E derrubando essa árvore, eu machuquei muito as minhas mãos. Abriu assim, de sangrar, de escorrer sangue assim. Muito. E o risco de infeccionar num lugar desse é muito alto. E você não tem pessoas lá, médico, para cuidar, nada. Você não consegue nem deixar limpo, né? De fato. E aí, a minha mão começa a entrar em processo de infecção. E isso é algo que pode te tirar do programa. Inclusive, se infeccionar, o risco de cair na corrente sanguínea e a pessoa até chegar a óbito é verdadeiro. Então, os médicos, eles podem olhar para você e falar, olha, tá infeccionado, você tá fora do programa. Isso pode acontecer. Então, eu tinha que cuidar ao máximo para isso não acontecer. E aí, infeccionou o terceiro, o quarto, o quinto dia. E no quinto dia, o meu parceiro começou a brigar comigo demais. Ele começou a reclamar porque eu já não estava mais fazendo um trabalho pesado por causa das minhas mãos. Então eu não ia mais lá derrubar a árvore para coletar o palmito, porque a minha mão estava danificada. E eu fazia outros trabalhos pequenos, bastante. O pessoal que já assistiu sabe o que eu estou falando. E aí, nesse momento que ele falou que eu não estava fazendo mais nada, eu me senti muito mal. E eu até pedi desculpa para ele. Eu falei, você tá certo, eu não tô trabalhando do jeito que você merece que eu devia estar trabalhando para nossa equipe, né? Nós dois éramos uma equipe ali. E pedi desculpa para ele e nesse momento eu saí de perto dele. E eu tinha um protocolo de reação, assim, que eu treinei em casa com a minha família, isso. Que eu saía de perto e aí era um momento que eu fazia primeiro a minha oração. E nesse momento que eu fiz a minha oração, eu ergui as minhas mãos para o céu. Isso aconteceu e é um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida. E toda vez que eu conto esse momento eu me emociono, porque foi muito importante lá. Então eu elevei a minha mão para o céu e a minha mão estava toda danificada ao ponto de eu sair do desafio. E eu pedi para Deus, Deus, as minhas mãos são os meus instrumentos de trabalho aqui. Eu preciso delas intactas, eu preciso trabalhar.
Eu quero acordar amanhã, Senhor, e eu quero fazer tudo o que eu tiver que fazer. Eu quero trabalhar, eu quero derrubar árvore, eu quero caçar, eu quero fazer tudo, porque eu vim aqui para ficar os 21 dias. E eu só vou conseguir isso se o Senhor estiver comigo. Eu preciso do Senhor. E aí eu fiz a minha oração, em seguida eu costumo cantar um louvor. E aí passou a noite, no outro dia, Jefferson, cara, você não tem ideia, acabou. Eu fiz tudo que você imaginar depois. Tudo. Depois disso, juntando todas as árvores que eu derrubei aí, para comer, né? O pessoal vai falar que é um desmatamento, mas não. Eu derrubei mais de 25 árvores. Eu derrubei uma no primeiro dia, que eu me danifiquei, e depois do 6º dia, acabou, parecia que era a mão de uma máquina, assim, sabe? E era, né? Era a mão do Senhor que estava ali, então tudo passou a acontecer da melhor forma possível, mas eu precisei dele lá, né? Eu preciso dele todos os dias, e quando eu mais precisei dele, ele estava lá e fez acontecer. Que beleza, essa é a prova da nossa conexão alvorada, essa necessidade de nós sempre conectarmos com nós mesmos, buscarmos esse bem-estar, essa saúde, a conexão com o outro, no caso dele, explicando essa dificuldade, muitas vezes, de convivência que nós temos com aquele que está do nosso lado, mas a importância dessa conexão com Deus. E agora, na nossa conexão com o mundo, diretamente do Vaticano, com Silvonei José. Na solenidade da Santíssima Trindade, o Papa Leão XIV presidiu neste domingo a missa na Basílica de São Pedro para o Jubileu do Esporte, que, segundo ele, é um meio precioso de formação cristã, pois ensina a colaboração e valoriza a concretude do estar juntos. Ele recordou a vida simples e luminosa de Pier Giorgio Frassati, padroeiro dos esportistas, que será canonizado em 7 de setembro, e Paulo VI, sobre a contribuição do esporte para trazer paz e esperança a uma sociedade devastada pela guerra. E após a Santa Missa na solenidade da Santíssima Trindade, o Papa Leão rezou a oração mariana do Ângelus na Praça São Pedro. Acabamos de concluir a celebração eucarística do Jubileu do Esporte, disse ele. E agora, com alegria, dirijo minha saudação a todos vocês, atletas de todas as idades e origens, exortando-os a viver a atividade esportiva, mesmo em nível competitivo, sempre com espírito de gratuidade, com espírito lúdico no sentido nobre do termo, porque no jogo e na diversão saudável, o ser humano se assemelha ao seu Criador. Mariangela Jagurapa. Mi preme poi sottolineare che lo sport è una via per costruire la pace. Gostaria também de sublinhar que o esporte é uma forma de construir a paz, pois é uma escola de respeito e lealdade que faz crescer a cultura do encontro e da fraternidade. Irmãos e irmãs, encorajo-os a praticarem este estilo de vida conscientemente, opondo-se a toda forma de violência e opressão. O mundo hoje precisa muito disso. Há muitos conflitos armados, disse ainda o Papa, acrescentando. Nel Myanmar, nonostante cessati il fuoco, continuano i combattimenti, con danni anche alle... Em Myanmar, apesar do cessar-fogo, os combates continuam causando danos à infraestrutura civil. Convido todas as partes a trilharem o caminho do diálogo inclusivo, o único que pode levar a uma solução pacífica e estável. A seguir, Leão XIV falou sobre o terrível massacre na noite de 13 para 14 de junho, perpetrado na cidade de Ewata, no estado de Benue, na Nigéria, no qual cerca de 200 pessoas foram mortas com extrema crueldade, a maioria delas deslocadas internas, acolhidas pela missão católica local. Prego affinché la sicurezza, la giustizia... Rezo para que a segurança, a justiça e a paz prevaleçam na Nigéria, um país amado e tão afetado por diversas formas de violência. Rezo especialmente pelas comunidades cristãs rurais do estado de Benue, que têm sido incessantemente vítimas de violência. A seguir, o Papa recordou a República do Sudão, devastada pela violência há mais de 2 anos.
mi è giunta la triste notizia della morte del reverendo Luke Jumu, parroco di El Fasher, vittima di un bombardamento. Recebi a triste notícia da morte do padre Luke Jumu, pároco de El Fasher, vítima de um bombardeio. Ao mesmo tempo em que asseguro minhas orações por ele e por todas as vítimas, renovo meu apelo aos combatentes para que parem, protejam os civis e se engajem no diálogo pela paz. Exorto a comunidade internacional a intensificar os esforços para prestar, pelo menos, assistência essencial à população gravemente afetada pela grave crise humanitária. Continuemos a rezar pela paz no Oriente Médio, na Ucrânia e em todo o mundo. A seguir, Leão XIV recordou que na tarde de domingo, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, foi beatificado Floribert Chery, um jovem mártir congolês. È stato ucciso a 26 anni perché, in quanto cristiano, Ele foi morto aos 26 anos porque, como cristão, se opôs à injustiça e defendeu os pequenos e os pobres. Que seu testemunho dê coragem e esperança aos jovens da República Democrática do Congo e de toda a África. Por fim, o Papa desejou a todos um bom domingo e disse aos jovens: vi aspetto tra un mese e mezzo al Giubileo dei Giovani. Espero vocês daqui a 1 mês e meio no Jubileu dos Jovens. Que a Virgem Maria, Rainha da Paz, interceda por nós. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvonei José. Richards, agora você deixou eu e todo mundo que está acompanhando curioso. Fala desse jejum, como foi. Esse jejum ele foi falado fora do Brasil, ele foi falado. Teve alguns especialistas do Discovery Channel que mandaram mensagem para mim quando eles estavam assistindo o programa e eles não sabiam ainda do final do programa como ia acontecer tudo, e eles: você tá louco? Como é que você faz jejum num reality desse, num Largados e Pelados, que ninguém come nada? Como é que você vai lá e se dispõe a ficar 2 dias sem comer nada? Esse era o meu objetivo. Eu fiz um jejum de 48 horas, 2 dias. Então, tanto é que eu derrubei uma árvore, nós tínhamos alimento, mas eu não comi. No segundo dia, nós conseguimos uma caça lá, mas só o meu parceiro comeu também, eu não comi. É um jejum espiritual, ele é 100% espiritual. E assim, a gente fazer um jejum, todo jejum que a gente faz com fé é muito válido, né? Independente de como for, tudo é muito válido. Mas quando você tá em um lugar que você não conhece, que você é presa, que você não tem comida, que você provavelmente vai ficar sem comida durante 21 dias, porque é isso que acontece na maioria das vezes, e você se dispõe a colocar em prova a sua fé, de fazer um jejum de 48 horas, sendo um jejum espiritual, simplesmente no sentido de: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa era a minha frase. Eu sabia que a hora que eu precisasse, eu ia ter. E tanto é que a hora que eu ergui a mão para o céu e eu pedi para ele, aconteceu do jeito que eu queria, aconteceu. No outro dia minha mão estava intacta, eu consegui trabalhar. Então, nada me faltará, eu acho que remete a tudo, não só ao alimento, né? A tudo que nós precisamos. E foi a mesma coisa, eu comi todos os dias. No desafio, todos os dias que eu podia comer, que eu estava fora do meu jejum, que foi a partir do 3º dia, eu comi todos os dias. E esses dias eu estava sentado almoçando em casa, e aí o meu filho fez um pratão de comida assim, e ele falou assim: pai, como é que você ficou 2 dias sem comer lá, pai? Como é que você conseguiu, né? E aí eu falei, ele sabe muito bem que o jejum foi espiritual, mas eu falei para ele: filho, tudo exige uma preparação. A nossa fé, ela tem que ser intacta. Mas aqui em casa, quando eu estava me preparando para o desafio, eu cheguei a ficar 5 dias em jejum. Então eu me preparei para aquilo. A minha fé, eu amo a minha fé. Eu falo que ela é inabalável. Mas se eu não fizer o meu dever de casa, não vai acontecer, porque não adianta eu pedir para Deus: Deus, me ajuda, me dá isso, e eu ficar em casa, numa cama, até 9 horas da manhã.
que vai adiantar? Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer por merecer o que eu quero. Essa é a verdade. E essa é a verdade sua também. Essa é a verdade de todos nós. Mas nem todos colocam isso em prática. E algumas pessoas ficam só, ai meu Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda, me faz isso. E às vezes está faltando um pouquinho mais da pessoa lutar para aquilo. Então esse jejum meu foi um jejum 100% espiritual, no sentido de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi um sucesso. E sempre que eu for para um próximo desafio, eu vou fazer ele de novo. Eu vou fazer ele de novo não porque deu ibope, porque foi legal. Não, é porque para mim dá muito certo, porque eu me sinto muito bem fazendo ele. Richards, ao final desse reality que você participou, né, foi o vencedor desse Largados e Pelados Brasil. O que te marcou mais? O que te trouxe a uma experiência mais profunda? O Richards antes de ir, o Richards quando voltou. Qual foi o ponto que mais te tocou? Todo desafio ele faz com que o Richards volte para casa melhor. Independente dos erros, eu cometo erros, mas você olhar para os erros, você olhar para os acertos, para as estratégias que você traçou na sua empresa, na sua casa, junto com seus amigos, ou em um desafio, seja numa montanha ou num reality do Discovery Channel. Se você pontuar tudo que você fez, tanto certo como errado, o planejamento como foi, e você tentar traçar uma linha de que eu vou ser melhor no próximo. Eu acho que isso todo mundo ganha, né? Então você ganha no próprio desafio e você já entra com uma nova estratégia de eu quero ser melhor no próximo. O que eu errei agora? O que eu acertei que eu ainda posso ser melhor amanhã? Então o Richards ele volta muito melhor do desafio, em todos os sentidos, principalmente espiritualmente. Eu falo que eu volto voando, parece que eu tô flutuando, assim, sabe? Eu volto com uma sensação de que eu consigo tudo que eu quiser na vida eu consigo, sabe? E é claro que essa adrenalina, essa coisa muito quente, passa alguns dias, ela dá uma baixada, né? E eu acho que um dos motivos que o Richards ama desafio e é meio que dependente de desafios é essa. Eu levo uma injeção. E essa injeção, ela é de ânimo, ela é de adrenalina, mas ela é muito espiritual. A busca principal é essa, é a busca espiritual. Então logo eu quero ir para um próximo, eu vou para o próximo desafio, eu quero mais uma injeção e eu quero outra injeção. E quando eu volto ao desafio, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas falam, meu Deus, o que você come? O que você toma? O que você faz? Ah, eu como abacate. Eu como banana de manhã para ir treinar. É isso que eu faço. Eu não tomo suplemento alimentar. As pessoas tomam pré-treino, um monte de coisa para treinar, um monte de química e tal. Eu não tomo nada disso, mas nunca tomei. Então, assim, essa adrenalina, esse pré-treino meu, vem das minhas aventuras, vem dessa injeção que eu tomo a cada aventura que eu passo e que eu supero. Nós estamos, então, hoje conversando com Richards Moura, montanhista, vencedor do reality show Largados e Pelados da Discovery Channel, e estamos aí descobrindo uma série de questões. Uma delas, Richards, que me chamou a atenção, é que muitas pessoas têm ideia que o físico é o que mais conta, né? Uhum. A questão de ter um preparo físico. Sim. Mas por tudo que você tem relatado, a parte emocional, a parte espiritual, ela precisa estar também bem equilibrada, também ter esse componente é vital. E como é equilibrar tudo isso em meio a conviver, no seu caso, que você tinha um parceiro, né? Sim. Então, precisava trabalhar de alguma forma em equipe. Qual o desafio desse trabalho em equipe? Você já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar. Perfeito. Físico, mental e espiritual. O físico, eu voltei de lá 14 quilos mais magro. Eu perdi tudo e mais um pouco, né? Eu não tinha mais massa muscular praticamente, eu só tinha massa muscular para andar só. E depois é claro que você vai repondo. Então você tem que estar preparado fisicamente também. Agora o mental, ele é muito difícil. O mental, assim, eu estudando o desafio, eu comecei a perceber que o quarto, quinto dia do desafio eram os dias que as pessoas mais desistiam de lá. Então eu me coloquei à prova aqui.
treinando, me capacitando para estar pronto, para passar por isso bem. Então eu criei estratégias que iam ajudar a minha mente a superar essas dificuldades. Você tem um domínio quando você sente fome ou você fica emburrado, chateado e respondão? Eu já fui respondão. Eu já fiquei chato e brabo quando eu tava com fome. Eu era gordinho, eu era baixinho e gordinho quando eu tava até 13, 14 anos. Então minha mãe fala até hoje, fala, ri do céu, quando você tinha fome, sai de perto. Ninguém aguentava ficar perto de você quando você tinha fome. Era uma coisa, eu derrubava tudo. Então a parte mental, se você não tem o controle da mente para passar pelas dificuldades, você vai pedir para sair, porque é uma briga, e eu gosto muito de usar o exemplo. Existe o Richards e existe o Richardzão. O Richardzão é a nossa mente, ela é mais forte, ela fala mais alto, ela briga, ela fala para você que você tem que desistir. Ela fala para você num dia frio que você tem que ficar na cama, ao invés de sair fazer uma caminhada, fazer um exercício físico. Ela prova para você que se você ficar na cama vai ser melhor para você. Pode pensar, todo mundo que está escutando a gente, pode pensar se isso não aconteceu, isso com você e não acontece diariamente. Então se o Richards, o simples Richards, não encara o Richardzão, que é grandão e que fala alto, o Richardzão ele vai ficando cada vez maior. Ele vai crescendo e ele vai dominando a sua mente. E o Richards vai ficando pequenininho. O simples Richards vai ficando pequenininho. Então é importante ter um equilíbrio e controle. E você só vai achar esse equilíbrio e controle a partir do momento que você coloca a sua mente em prova. Porque se você parar para mentalizar, amanhã eu vou ser mais forte, amanhã... Não vai acontecer isso. Então assim, só um teste. Parece que é bobeirinha, mas olha um teste. Se você não gosta de tomar banho gelado, pega um dia frio e toma banho gelado. Se você conseguir, você superou a sua mente. É um exemplo muito pequeno, Vai ser difícil você superar isso, mas vai ser uma vitória. Se você se propor a vencer esse desafio, vai ser um desafio. Se você que não faz caminhada, não faz exercício nenhum, falar, hoje eu vou caminhar 1 quilômetro, e você colocar isso em prática e vencer, a sua mente recebe a informação que você venceu, que você conseguiu. E a partir do momento que você vai construindo várias vitórias, pequenas vitórias, como uma simples caminhada de 1 quilômetro, e depois ela passa por uma caminhada de 2, e depois ela passa por uma caminhada de 5, e depois talvez por uma corrida de 1 quilômetro, e aí você vai vencendo e vai construindo tijolinhos, e você vai formando a sua mansão. E o simples Richards vai ficando mais forte a cada tijolinho que você vai construindo, ao ponto de que, se você está num desafio chamado Largados e Pelados do Discovery Channel, que é considerado o mais difícil do planeta, e o Richardzão vem na sua mente, todo grandão, e fala, desiste, volta para casa, a sua família é o seu forte, a sua alegria tá lá em Londrina, a sua felicidade é estar na sua casa com a sua família, vai embora. Ele te prova que a sua alegria é isso. E aí, se você não tá pronto para encarar ele, você vai pedir para sair. Essa é a verdade. E é o que acontece com a gente todos os dias. Então, se falar de um Discovery Channel, de um Kilimanjaro, da maior montanha da Europa, que é o Monte Elbrus, o quanto eu demorei, o quanto eu trabalhei a minha mente, tijolinho por tijolinho, para chegar nesse estágio. Então é algo que assim, nossa, eu não tenho força mental nenhuma. O Richards não é nem um pouco melhor que você. Não é nem um pouco melhor que você. Eu só trabalhei um pouco mais para ter essa mente. E você pode começar a fazer isso hoje. Começa a fazer isso hoje. Começa, nem que for uma brincadeira. Então tá bom, eu vou tomar o banho gelado. Vou esperar esfriar, eu vou tomar um banho gelado. E veja se você vai vencer ou se você vai perder. Se você perder, 1 ponto pro Richardzão. Se você vencer, 1 ponto pro simples Richards. E quando você tiver 10 pontos, você vai estar um pouquinho mais forte. Quando você tiver 100, você vai estar mais forte. Quando você tiver 1000 pontos positivos pro Richards, aí você vai começar a construir uma muralha que vai ser muito difícil ser derrubada. Essa é a verdade. É o controle da mente. É o grande segredo. Eu falo nas minhas palestras até que existe uma mágica. Eu vou contar uma mágica para vocês. E na verdade não existe uma mágica, né? A mágica é você acordar todos os dias. Eu escuto meu pai falando, Deus ajuda quem cedo madruga. Todo dia que eu acordo às 4 eu lembro disso. E eu lembro do primeiro livro que eu li na minha vida, que falava lá, no próximo capítulo eu vou ensinar o que é sorte.
E eu com 12, 13 anos eu pensava, nossa, ele vai me dar os números da Mega Sena, ele vai falar quais são os números do bingo pra eu ganhar a partir da frente e tal, o que é sorte, né? E aí ele simplesmente escreveu lá no livro, lá, sorte é quando preparação encontra oportunidade. Você está preparado para o desafio? Você encontrou a oportunidade, você está preparado? Aí você vai brilhar, aí você vai ter sucesso. E não precisa ser um sucesso de ir para o Discover, de ter oportunidade de vir aqui na Rádio Alvorada. Isso é maravilhoso, é claro, mas o sucesso está aqui dentro. O sucesso é a gente vencer uma batalha diária, é algo que você está tendo dificuldade, é uma pessoa que está tendo dificuldade com bebida alcoólica, está brigando muito com a esposa, não está respeitando a esposa, muda isso, seja um vitorioso aí na sua casa, o melhor lugar para você ser vitorioso é na sua casa, não é? Eu penso isso. Então, assim, para mim é muito legal Discovery Channel, altas montanhas e tal, é muito legal, mas eu preciso ser vitorioso em casa, eu preciso que a minha esposa esteja contente comigo, feliz, os meus filhos estejam contentes, que eu preciso ser presente na vida dos meus filhos. Então, por isso que desde o começo aqui eu falei, os meus filhos sabem o que eu faço, eles me apoiam, eles torcem por mim, eles estão comigo lá o tempo todo. Então, por isso que eu vou para todos os desafios com o coração muito aberto, muito tranquilo, assim, sabe? Porque eu sei que eles estão junto comigo e Deus está comigo também o tempo todo. Fantástica sua experiência, seu depoimento. E você falou muito de preparação individual, né? E levando em conta que você tinha lá outra pessoa ao seu lado, que podia não comungar dos mesmos princípios. Daí como que nós podemos lidar com essa situação, Richard? Olha, quem assistiu o programa, aliás, eu recebo mensagem todos os dias e as pessoas falam assim, cara, como é que você não brigou com o seu parceiro? Porque ele é um cara assim, num lugar desse, assim, você tem que ter muita paciência para aguentar, sabe? Era essa a verdade. E eu respeito a vida dele hoje, fora do reality, ele é uma pessoa maravilhosa, nós temos amizade, um respeito muito grande. E lá no desafio, assim, eu falo para você que o mais difícil para mim foi isso. Foi a convivência com o meu parceiro. Isso foi o mais difícil para mim do desafio. Não foi, Richard, centenas de milhares de mosquitos que ficavam acabando com você o dia inteiro e a noite inteira? Não foi isso. Não foi, Richard, comer muito pouco? Não foi isso. Não foi passar frio, não foi passar fome, passar calor? Não foi isso. Foi a convivência com o ser humano. Para mim foi o mais difícil de todos. Só que eu fui para lá preparado para isso. Eu sabia que isso poderia acontecer, né? E um dos pedidos da minha filha, eu peço, eles fazem um pedido, né? A minha esposa, minha filha e meu filho. E a minha filha, a Rebeca, ela pediu para mim assim, ó, pai, eu vou pedir algo para você então. Eu quero que você seja o Richards. Do começo ao fim lá no desafio, eu quero que você seja o Richards. E o Richards é um cara que não briga, o Richards é um cara que respeita, o Richards é um cara que, se o cara xingar no sinaleiro, o Richards realmente vai fazer uma oração para esse cara, vai falar que Deus abençoe, que ele acalme o coração dele, que ele chegue em casa mais tranquilo. E isso aconteceu lá no desafio. E assim, o pedido da minha filha foi muito importante, porque reforçou ainda mais eu querer ser o Richards lá, sabe? Então, quando ele brigava comigo, na grande maioria das vezes eu falava, não, você tá certo, tudo bem. Eu sabia que ele tava com a cabeça quente. É igual a gente no dia a dia, pra que você vai brigar com uma pessoa que tá com a cabeça quente na sua frente? E isso acontece. Não adianta eu querer discutir, e aí vai virar uma discussão mais forte, e aí pode virar uma briga mesmo, de fato uma briga, e ninguém vai ganhar nada com isso, essa é a verdade. Então, quando ele brigava comigo, eu falava, você tá certo, tudo bem. E às vezes saía da minha boca, saía desculpa. Mesmo sabendo que o que ele estava falando não tinha nexo nenhum, mas eu falava, desculpa, você tá certo, tá tudo bem. E aí eu tocava no ombro dele, isso era um protocolo. E aí eu saía de perto, fazia minha oração, e eu tava bravo. Eu tava chateado, eu tava com raiva, eu sentia raiva, eu tinha vontade de xingar, eu tinha vontade de sair da casinha e falar, sabe?
mas eu criei um protocolo e eu ia seguir dessa forma. E aí eu fazia minha oração, eu cantava o meu louvor, e aí eu ia acalmando meu coração, e eu voltava lá e eu levava um presente para ele. Que fosse uma água que eu coletava, que fosse uma flor comestível que eu pegava, ó, trouxe para você isso aqui, irmãozão, eu chamo ele de irmãozão até hoje, ó, irmãozão, eu trouxe aqui um negócio para você comer aqui, ó, vamos comer e tal, vamos, nós somos irmãos, vamos ficar bem aqui, ó, vamos nessa, a gente tá juntos. E era uma pessoa que eu ia conviver com ela durante os 21 dias, isso não ia mudar. Então assim, ó, para que eu vou ter um relacionamento pesado com a minha esposa se eu vou conviver com ela e eu quero conviver com ela pro resto da vida? Eu não vou, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter alegria dentro de casa. Para que eu vou ficar discutindo? Não, você é a minha melhor amiga, né? Eu acho que é assim que a gente deve tratar, porque assim como eu ia ficar com ele os 21 dias no desafio e isso não ia mudar, é a mesma coisa em casa, é a mesma coisa na empresa. Então, se a gente tiver esse discernimento, essa paciência, esse controle de levar as coisas de uma forma mais tranquila, eu acho que tudo acontece com mais leveza, assim. Então, eu acho que foi a chave para eu conseguir concluir o desafio. É o controle mental, o respeito pelo próximo. É o respeito pelo próximo. Independente se você está me respeitando ou não, eu respeito você. Eu vou fazer a minha parte. Quando dois não quer, um não faz, né? Quando um não quer, dois não é isso aí? Então, é mais ou menos essa a ideia. Que acima de tudo, né, Richards, isso na verdade são os princípios evangélicos, né? O que Jesus nos ensinou. Então, você, ainda que disse claramente, a vontade muitas vezes é brigar, sair da casinha e tudo mais, mas é contar até 100 e não fazer, né? Então, realmente isso é interessante. E conta para o pessoal que às vezes não teve a oportunidade de assistir, às vezes a pessoa imagina, aí você falou do machado, né? As pessoas imaginam às vezes que vocês recebem um kit com muita coisa para poder sobreviver. E não é isso que acontece. O que vocês levam para o desafio? Cada participante teve direito nesse desafio da Argentina de levar 2 itens. Um item é necessário que seja de corte, uma faca, um facão ou um machado. E o outro item pode ser uma pederneira, que é o caso do meu parceiro, ele levou uma pederneira. A pederneira usa ela para fazer o fogo. Então você não pode levar um fósforo, um binga, alguma coisa que faz o fogo facilmente. Você precisa ter a técnica de fazer o fogo com a pederneira, que não é fácil. Então ele levou a pederneira e eu levei um item de caça, que foi o estilingue, que eu acho muito brasileiro, que eu acho muito da criançada do Brasil. Eu vivi a minha infância toda caçando e brincando de estilingue e tal. E foi, curiosidade, foi o primeiro participante do Largados e Pelados, de todos, tá? Do planeta, que levou um estilingue pro desafio. Então você pode levar 2 itens e pronto, acabou. Acabou, você não tem mais nada lá. Eles te dão uma bolsa e nessa bolsa eu carregava o meu estilingue. Nem tinha pedra no local, eu tinha que fazer pedra, eu tinha que fazer a pedra, confeccionar a pedra. Então eu pegava o barro lá no rio, eu colocava para secar, eu colocava na temperatura certa perto do fogo, para ele ficar senão quebra fácil, né? Fica muito seco da forma errada. Então até isso eu tinha que pensar. Então, a água você tem que se virar. A produção te dá uma panela, uma panelinha. Isso eles dão, a única coisa que eles dão para você é uma panela. E durante o dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, fica uma pessoa te filmando. O tempo todo. Vai ficar um cara lá com a câmera, ele vai ficar te filmando. Aonde você for, ele tá me filmando. Se o meu parceiro for pro outro lado, um outro câmera vai ficar filmando ele. Essas pessoas que estão filmando é exatamente igual essa câmera que tá me filmando. É algo que tá ali como se fosse um robô. O cara não tem uma expressão. O cara não olha para mim. O cara não vai dar um sinal para mim, não vai nada. Ele não existe. Ele tá ali muito profissionalmente só para filmar e registrar. E das 5 da tarde eles vão embora. E aí, perto do nosso abrigo, de frente, tipo aqui é o nosso abrigo, eles vão instalar uma câmera ali e vão instalar outra câmera aqui, que vai ficar filmando o nosso abrigo. E dentro do abrigo eles colocam uma GoPro, uma câmera pequena que vai pegar tudo que acontece ali dentro. Eles deixam um alto-falante ali para pegar o som, né, o áudio. E é isso, e eles vão embora. Então, mas não fica ninguém durante a noite lá com vocês? Se vir uma onça lá, o que vai acontecer? Se vira.
É um programa de sobrevivência, é um reality. E é real o que acontece lá. Então, realmente, se uma onça vir atacar a gente, chegar ao ponto de matar alguém lá, se você não souber se defender, isso vai acontecer. E, em hipótese alguma, tem alguém lá perto para te salvar. Isso não vai acontecer. Então, é um reality real mesmo. Você tem que se virar para água, se virar para comida. Numa grande emergência, por exemplo, levei uma picada de uma cobra muito venenosa, aí a produção, o cara do câmera pega um rádio, fala, preciso de um médico aqui urgente, uma picada de cobra venenosa e tal, aí o médico vai sair, sei lá da onde, vai chegar em algum horário ali e tal, e vai tentar te salvar. Mais ou menos isso. Mas não tem ajuda nenhuma, reality verdadeiro. É reality verdadeiro, só Deus ajudando mesmo, né? Realmente. Nós poderemos gravar muitos outros podcasts, o nosso tempo já está acabando e realmente muito agradável, muito aprendizado hoje no podcast Conexão Alvorada com o Richards Moura, esse montanhista vencedor do Largados e Pelados Brasil do Discovery Channel. Gostaria, Richards, que você deixasse aí uma mensagem para aquelas pessoas, principalmente que estão desanimadas, passando por dores, dificuldades, que estão com dificuldade de sair da cama às 4 horas da manhã para poder fazer exercício, enfim, todas essas coisas que você já disse, né? Você já deixou muitas dicas, mas uma palavra final de apoio e ao mesmo tempo de um tapa na cara para que a pessoa possa despertar também. Tá, eu vou ser mais sutil, assim, do que um tapa na cara, que realmente esse sentido do tapa na cara realmente é importante, né? Dar uma sacudida, é isso que quer dizer o tapa na cara. Mas eu vou ser mais sutil e falar para essas pessoas, assim, de todo o coração, que você pode, mas você precisa querer. Você realmente precisa querer. E o querer seu precisa ser algo sustentável. Você precisa levar a sua palavra a sério. Eu acho que essa é a chave. Então, evita falar. O meu filho, eu levo o exemplo assim, o meu filho às vezes ele brinca, quando eu for grande eu vou ter uma Ferrari de não sei quantos milhões de dólares. Não fica falando isso se isso não for real. O dia que você achar que isso é real, aí você fala. Então, simples coisas assim, olha, hoje eu vou tomar banho gelado. Só fala isso depois que você realmente tomar essa decisão. E aí você olha no espelho e você fala para você mesmo. Mas você leva a sério a sua palavra. Leva a sério a sua palavra e coloque em prática o que você fala. E você não precisa começar fazendo grandes coisas. E o exercício físico vai te ajudar demais. Ele vai abrir muitas portas para você. Porque a porta que precisa se abrir, ela está dentro do seu coração, ela está dentro da sua mente. E essas portas abertas, a do coração e a da mente, elas vão abrir outras portas lá fora. E para isso acontecer, você precisa estar saudável. Não adianta o seu corpo estar um lixo, que você não vai conseguir fazer outras coisas lá fora. Isso é verdade. Então, se você não está fazendo exercício nenhum, é uma grande verdade que você não está cuidando de você. Se você não está cuidando de você, as pessoas que estão próximas a você, talvez elas não estejam te respeitando tanto porque você não está se respeitando, você não está se valorizando. Então começa a honrar a sua palavra. Começa a dar uma volta no quarteirão caminhando, começa a fazer uma volta no Lago Igapó em Londrina ou na sua cidade, começa a fazer exercício diariamente, a sua vida vai mudar, só que vai demorar, você precisa persistir, não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, você precisa, cientificamente foi comprovado, você precisa se manter 2, 3 meses nessa rotina, aí você começa a ligar uma chave em ter prazer de fazer o exercício físico, e só então depois que você vai começar a colher esses frutos, e aí você vai começar a se alimentar melhor, de forma natural, sem ser algo forçado. O seu organismo vai pedir algo mais natural e mais saudável. Porque quando a gente não faz exercício, a gente gosta de comer porcaria, gosta de comer doce, gosta de fazer comer coisa ruim e tal, coisa errada. Quando a gente faz exercício, a gente automaticamente já quer uma salada, já quer algo mais saudável. Isso é verdade. Então, eu acho que é começar do pequeno, né? Começar do básico, começar do simples e aos poucos você vai se transformar no que você quiser. No que você quiser, não tem limite. Você vai para onde você quiser, realmente não tem limite. E eu quero falar mais uma coisa, eu posso? Claro. Eu fui para um desafio e quando eu fui para esse desafio, que eu não vou falar qual é o desafio,
Mas eu estava no aeroporto, lá naquela ideia de eu e Deus já, escutando meus louvores aqui e tal, aqui no aeroporto de Londrina. E aí eu senti no meu coração, assim, que tava faltando algo, sabe? E aí, de repente, eu vejo essa graça de pessoa na minha frente. Eu vejo o Jefferson no aeroporto. Ele tava indo com um grupo levar um pessoal para uma viagem. Para Itália. Para Itália, isso. E não, aí, ano passado não era Itália, ano passado era Bélgica, era Alemanha. E tinha um grupo grande, né? 40 pessoas. Isso. Acho que o aeroporto, a metade era a responsabilidade dele lá. Aí eu vi esse ser iluminado, maravilhoso, eu falei, é agora. Aí eu fui lá nele, eu falei, Padre, eu preciso da sua bênção. Eu não posso falar para você o que eu tô indo fazer, mas eu preciso da sua bênção. E eu recebi a bênção dele na hora e... sem palavras, assim, sabe? Tudo que a gente conversou agora está envolvido e a sua bênção faz parte de tudo isso e eu sou muito grato a Deus a ter você na minha vida, a ter a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, a família R80 e até mesmo você que eu não conheço. Muda a sua vida, manda mensagem lá para mim, ó, coloca lá no Instagram lá, Richards Moura, manda mensagem para mim, Richards, ó, eu assisti você na Alvorada, eu consegui fazer, eu tô superando, eu tô uma pessoa melhor já e assim vai. Que alegria. Esse programa serviu para você? Para mim serviu. Então vamos colocar em prática. Nós queremos agradecer. Deus continue te abençoando muito, Richards. Amém. Obrigado por estar conosco. Obrigado a você que me acompanhou mais uma vez no nosso podcast Conexão Alvorada. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.